Olá, meus queridinhos, olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí se despertar, acordar, se animar, pois estamos iniciando mais um dia, estamos iniciando mais uma aula e todo mundo precisa estar atento, focado, ligado, tá bom? Aqui neste vídeo, tá bom? E antes da gente iniciar o nosso conteúdo, Tia vai deixar um versículo para vocês em Salmos 40, o verso 1 e 2, que diz: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. É isso aí, quando nossa vida parece que não tem rumo, não tem sentido, estamos desesperados, com medo, o Senhor é aquele que nos assegura que Ele estará conosco independente da situação. Se estiver boa ou se a situação estiver ruim, o Senhor está conosco e temos que ter a certeza e a confiança que Ele sempre fará o melhor por nós, porque a nossa visão ela é limitada. Nós só conseguimos ver o agora. Deus ele consegue ver o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, o que ele fará sempre será o melhor para você, para a sua família, para o seu amigo. Amém? Vamos começar? Vamos começar a nossa aula com Jesus, com Cristo, né? Um bom dia com Cristo para todos vocês. E o nosso tema de hoje, o nosso gênero que vamos estudar é a enciclopédia. Talvez vocês aí de casa não tinham, não escutaram essa palavrinha ainda. Talvez essa palavrinha seja nova para vocês. Por quê? Enciclopédia, talvez vocês não tivessem aí aprendido sobre isso ou escutado. Por quê? Por que o tia está dizendo isso? Porque esse enciclopédia é um livro, tá bom? É um livro onde as pessoas utilizavam para fazer pesquisa. Por exemplo, os alunos na escola. Talvez a sua mãe, a sua tia já utilizou a enciclopédia. Então, quando se passava trabalho na escola, o que fazia-se? Iriam procurar na enciclopédia. Existem vários tipos de enciclopédia. A enciclopédia vamos ter aí sobre vários assuntos. Por exemplo, tem enciclopédia sobre o corpo humano, tem enciclopédia sobre a língua portuguesa, tem enciclopédia sobre gêneros textuais. Então, existem vários tipos de enciclopédia. E tem enciclopédias que vão ter vários volumes ou vários livros, né? As divisões. Então, era muito utilizado, tá bom? Esse livro vai falar sobre o que, tia? Então, dependendo do tema do livro, ele vai abordar um tema central e vão ter outros, vamos dizer que subtítulos, tá bom? Vamos ter informações para serem acrescentadas sobre tal palavra, sobre tal assunto. A gente vai ver um exemplo no livro de vocês. Tia falou que talvez vocês aí de casa, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavrinha, enciclopédia, pelo fato dela ser utilizada mais por pessoas mais antigas que vocês, ok? Por que tia diz isso? Porque quando tia passa um trabalho hoje para vocês, o que é que vocês fazem? Onde é que vocês pesquisam? Isso, na internet. Hoje, as pessoas pesquisam mais na internet, né? É raro alguém ir atrás de uma enciclopédia pesquisar sobre tal assunto. Não estou dizendo que não acontece, pode acontecer. Mas atualmente as pessoas procuram mais as informações que desejam através da internet, pelo fato de ser mais rápido, pelo fato de ter várias informações sobre o mesmo assunto, várias visões diferentes, opiniões de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E aí, ainda existe enciclopédia? Existe. Ainda se fazem? Se fazem, ok? Mas
era mais utilizada antigamente, tá certo? Para as pesquisas, não somente escolares, mas pessoas para serviço no trabalho também utilizavam, tá bom? Então, vamos ver aí, livro de vocês, página 178, livro de português, não é o que a gente utiliza para a matéria de redação. 178, acompanha a leitura, todo mundo aí. Texto 2, enciclopédia. Leia o texto extraído de uma enciclopédia. Jogos Olímpicos. Então, o tema dessa página, dessa parte da enciclopédia, é sobre Jogos Olímpicos. Vamos lá. Os Jogos Olímpicos realizam-se no verão a cada 4 anos. Milhares de atletas procedentes de todos os países competem em numerosos esportes. É o acontecimento esportivo mais importante do mundo. Então, temos aí a primeira informação sobre Jogos Olímpicos. Mas lembra que a tia disse que vamos ter aí informações adicionais com outros parágrafos trazendo informações adicionais. Então, ele primeiro explica o termo, não é? É como se a gente fosse procurar no dicionário essa primeira parte, tá bom? E agora, vamos falar sobre a origem. Há quase 3.000 anos, na antiga Grécia, realizaram-se competições esportivas numa cidade chamada Olímpia. Se na ocasião havia alguma guerra, esta era interrompida temporariamente até que terminasse as competições. Outra informação adicional aí, sedes. Os Jogos Olímpicos modernos são realizados desde 1896. Elas têm lugar a cada 4 anos numa sede, ou seja, numa cidade diferente. Algumas cidades onde se realizam as Olimpíadas foram Atenas, Paris, Cidade do México, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona e Sydney. Outra informação aí, a abertura. A cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos é um dos eventos mais vistos pela televisão. Próxima informação, os anéis e a tocha. Um dos símbolos dos Jogos Olímpicos é a tocha. A cada 4 anos, ela é acesa na Grécia e viaja até a sede dos Jogos, onde outro símbolo olímpico são os 5 anéis, tá bom? Aí ele fala, os anéis olímpicos. São 5 anéis olímpicos, simbolizam os 5 continentes. Os anéis estão unidos porque representam a união e a fraternidade entre os habitantes de todo o mundo. Medalhas. Os 3 primeiros classificados de uma competição recebem medalhas. A do primeiro colocado é a de ouro, a do segundo de prata e do terceiro de bronze. Isso aí, temos a informação aí sobre enciclopédia. É um livro que possui informações a respeito de todas as áreas do conhecimento, amplamente utilizado em pesquisas. Isso aí, minha gente. A enciclopédia vai trazer assuntos vastos, ok? Vários tipos. Temos enciclopédia de geografia, de inglês, de português, de ciência. Então, de todas as áreas do conhecimento, vamos ter enciclopédias. E elas são utilizadas para pesquisas. Quando eu quero aí saber sobre determinado assunto, então eu tenho uma enciclopédia. E a gente já viu que hoje ela não é tão usada, por conta que temos a internet. Vamos responder agora na página 179, tá bom? Tem um primeiro quesito que diz: por que o torneio é chamado de Jogos Olímpicos? Por que tem esse nome Olímpicos, ok? Jogos Olímpicos. Aí ele quer saber a explicação aí, o motivo, tá bom? Dele ser chamado Jogos Olímpicos. Segundo, pesquise e cite 4 cidades que já sediaram os Jogos Olímpicos. Não use as cidades que já tenham aparecido no texto, ok, minha gente? Vocês vão pesquisar aí na internet. Lembra que vocês têm internet aí para pesquisar. Bota aí no Google, pesquise, bote aí no Google. 4 cidades que já
sediaram os Jogos Olímpicos. Cidades, vocês colocam assim, cidades que já sediaram os Jogos Olímpicos. Vai passar uma lista enorme. Vocês vão escolher dentre eles 4 e vão colocar aqui. Agora, não pode ser quais, tia? Não pode ser essa que já citada aqui, ó. Atenas, Paris, Cidade do México, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona e Sydney. Não pode ser essas, tá bom? Tem que ser outras, tem que ser diferente. Terceiro, você acompanha os Jogos Olímpicos? Quais modalidades você mais gosta de ver? Vocês gostam de ver aqueles Jogos Olímpicos que passam lá na televisão? Vocês gostam de ver? Que modalidade vocês gostam de assistir? Qual que vocês mais... Bom? De que enciclopédia o texto foi retirado? É uma coisa bem importante. Tia, onde é que eu vou achar essa informação? Todo o texto, ele vai ter aqui uma referência bibliográfica, tá bom? Se ele foi retirado de outro local, está aqui no livro de vocês, ele vai apresentar uma referência bibliográfica. Geralmente, está no final do texto, tá bom? Letras pequenas, tá lá no finalzinho do texto. Observem que tem aí, ó, Ensons, com apóstrofo S, Dean, Bassa, Hobbes. Atenção, porque tem Ensons, Dean. Esse aí é a pessoa que escreveu, tá bom? É o jeito que as pessoas devem colocar quando vão formar a enciclopédia. Eles têm que colocar o nome primeiro de quem fez, depois o livro de onde foi retirado e em seguida vai dizer o nome da editora e o ano. Então, atenção para a estrutura de uma bibliografia. Vai estar o nome da pessoa separado por vírgula, tá bom? Porque vai colocar o sobrenome, vírgula, o nome. Depois vai colocar o nome do livro que foi retirado. Então, preste atenção, tá bom? Tia quer saber aí o nome do livro que foi retirado, essa informação sobre Jogos Olímpicos. Tá bom? Lembra da referência bibliográfica. Vem o nome da pessoa separado por vírgula. Vem aí o nome do livro, vem a editora e vem o ano. E a questão aqui pergunta de que enciclopédia o texto foi criado. Em qual o nome do livro, qual o nome da enciclopédia, tá bom? Lembre que está após o nome da pessoa que escreveu. Atenção, tá bom? Você já utilizou uma enciclopédia? Com qual finalidade? Você já utilizou uma enciclopédia? Se sim, para quê? Tá bom? Sexto, uma enciclopédia aborda várias áreas do conhecimento que você não encontrará lá, que você não vai encontrar numa enciclopédia. Vamos ver as opções? Letra A história de alguma invenção. Vocês acham que vai ter aí alguma enciclopédia que tenha essa informação aí? Letra B, truques para superar níveis em jogo. Informações sobre vitaminas encontradas em alimentos específicos. Explicações sobre teorias científicas. Atenção, meus amores. Pronto, tá bom? Ele quer que vocês marquem um X no que você não vai encontrar numa enciclopédia. O que é que você não vai encontrar na enciclopédia? Sétimo quesito. Diz assim: pesquise e liste algumas enciclopédias temáticas específicas. Então, vocês vão pesquisar nomes de enciclopédias, tá bom? Nomes de enciclopédias, tá bom? De temáticas específicas, tá bom? Enciclopédia tal de tal coisa, tá bom? Vocês vão pesquisar nomes de enciclopédia. Se você colocar aí no Google, também vamos ter aí nome de enciclopédia, tá bom? Oitavo. Que diferença você acredita haver entre uma enciclopédia universal e uma enciclopédia específica? Tá bom? Atenção para a palavra universal. Universal. Tá bom? Universal. Já lembra daquele sentido já? No sentido por cima, tá bom? Uma específica já vai mostrar o quê? Detalhes.
Atenção, tá bom? Você acredita haver diferenças entre enciclopédia universal e específica? Atenção, tá bom, meus amores? Porque quando eu falo de universal, é uma coisa muito ampla, tá bom? Tipo, falar sobre vegetações. É uma coisa universal, quando eu falo de vegetações. Mas quando eu digo assim, vegetação de carpina, é mais específico, tá certo? Se eu falo assim, as doenças no mundo, é uma coisa universal. Quando eu falo assim, uma doença de carpina, mais específico, tá certo? Atenção! Qualquer coisa aí você pode também dar uma pesquisadinha na internet, tá bom? Nono, qual das características abaixo não se refere ao gênero expositivo? Letra A linguagem objetiva, informações precisas para atender aos mais diversos públicos, pode ou não trazer a opinião do autor. Palestras, entrevistas e dicionários são outro exemplo de textos expositivos, nenhuma das alternativas. Atenção! Atenção nessa questão, meus amores, porque ele pede para marcar o X na que não é do gênero expositivo. E o que é, tia? Um gênero expositivo, tá bom? A linguagem no gênero expositivo, ela é objetiva, tá certo? Ela não vai enrolar muito para dizer o que ela tem para falar, não. Ela é objetiva, tá bom? Pode trazer a opinião do autor, tia? Pode. Pode trazer a opinião do autor, sem nenhum problema. Pode ter, pode não ter, tá certo? Entrevista, enciclopédia, dicionário, são exemplos de gêneros expositivos, tá bom? Todos esses que tia falou aqui são exemplos de gênero expositivo, tá bom? A linguagem objetiva vai poder ter opinião ou não, ou pode não ter opinião do autor, tá certo? Ela vai trazer informações para o público em geral, tá certo? Outro exemplo de gênero expositivo são entrevistas, são os verbetes, são verbetes da enciclopédia, do dicionário, são exemplos, tá bom? Atenção que essas são características de um texto expositivo. Ele quer que você marque aí, aqui não é. Atenção. 10º, suponha que você consultará uma enciclopédia apenas por curiosidade. Sobre que assuntos você pesquisaria? Se hoje você tivesse assim, você hoje vai pesquisar sobre... Aliás, você hoje vai pegar uma enciclopédia e você vai pesquisar o tema que você quiser. Sobre qual tema você aí de casa pretenderia olhar? Ah, tia, eu queria ver uma enciclopédia de matemática. Queria saber fração. Ah, tia, eu queria observar uma enciclopédia sobre o corpo humano, sobre os animais. Vocês vão dizer aí, tá bom? E aí vai ser a opinião de vocês. 11ª questão. Atenção, porque hoje a atividade está um pouco extensa, tá bom? Mas a gente vai fazendo devagarzinho, com cuidado, que nós vamos conseguir. 11ª questão diz: leia um trecho da Enciclopédia Escolar Britânica, disponível online. Porque, gente, hoje, com o uso maior da internet, existem enciclopédias online. Eu tenho certeza que vocês, quando foram fazer um trabalho, já olharam aquele Wikipédia. Ele é um exemplo de uma enciclopédia online. E existem outras também. Vamos acompanhar a leitura do texto, página 181. Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, foi importante pianista, compositora e maestrina, a primeira grande personalidade feminina da música brasileira. Entre seus sucessos está Ó Abre Alas, 1899, a primeira marchinha de carnaval da história. Chiquinha foi uma mulher
de vanguarda do século XIX, quando as mulheres se limitavam ao ambiente doméstico. Ela era irreverente, casou-se obrigada quando tinha 16 anos com um oficial da Marinha. Com o filho, separou-se do marido, o que era um escândalo na época. Depois se casou de novo, teve 2 filhas e separou-se novamente. Por desafiar os padrões familiares de seu tempo, foi bastante criticada. Sozinha, garantiu seu sustento como professora de piano por muito tempo. Como não tinha dinheiro para se vestir, com o vigor das mulheres daquele tempo, não confeccionava seus próprios vestidos. Ela confeccionava seus próprios vestidos e trocava os caros chapéus, tão em voga, por lenços de seda. Era uma moça faceira, como diziam na época. Tem disponível em escola.britanica.com.br. Esse aí é o endereço eletrônico que eu posso encontrar aí essa parte, tá bom? Esse texto. Lembrando que sempre no final do texto, nós vamos ter a referência bibliográfica. Então, se ela foi pega de um livro, a gente já viu como é a estrutura, né? Agora, se é pega da internet, qual é a estrutura, tia? Se coloca o link e depois a data de acesso, que foi a data que a pessoa pesquisou. Porque pode ser que você agora entre nesse site e você não encontre. Mas nesse dia, essa pessoa aí, esse site estava disponível. Aí, letra A. De quem fala o texto? Letra B. Como foi a influência cultural e política de Chiquinha Gonzaga? Justifique. Tá bom? A influência dela foi sobre em quê? Perfeito? Então, meus amores, essa é a nossa aulinha de hoje. Foi bastante trabalhosa hoje, né? Mas eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? Com calma, com fé, que a gente vai conseguir chegar no final aí, tá bom? Vão fazendo e lembrem de enviar as fotos, tá bom? Pra tia. Beijo no coração de vocês, meus amores, e fiquem todos na paz.